atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 32 de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Basílio Leme, Edgar Tão e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas pela psicografia de João Nunes Maia, do espírito miranês, no livro Filosofia Espírita, o volume de número 5, que trata de mundos transitórios. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 234 a 236, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 2, Mundos Transitórios. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição número 49, intitulada União Fraternal. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, com o item 7.2, Filosofia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial, então, extraído do volume 5 do livro Filosofia Espírita, Mundos Transitórios. Deus não se esqueceu de nada que poderia educar seus filhos. Como Senhor do Universo, criou todas as coisas objetivando a luz e dispondo meios para a educação de todos os seres. Existem no espaço mundos transitórios capazes de fornecer aos espíritos errantes meios para a escalada maior. Ali eles aprendem os segredos do amor e da caridade pelas portas do sofrimento, cuja força lhes fala mais alto ao coração. Quem já se encontra desperto para o entendimento da verdade, que aproveite o tempo, porque o desleixo pode levar a dores maiores, para mundos onde o ranger de dentes, de que nos fala a Bíblia, lhe fará angustiar o coração. Os espíritos que se encontram em cursos intensivos na Terra, buscando a verdade, devem aproveitar essa escalada, dando o que têm na aquisição desses bens da alma, pois a perda desses chamados pode lhes custar caro para outro encontro com Jesus. Pode-se dizer que, em comparação a outros mundos inferiores, a Terra se encontra no caminho dos céus. Nela existem grandes mestres à espera dos homens de boa vontade, convocando seus corações para as reformas espirituais necessárias à consciência. Abramos os olhos e vejamos, agucemos os ouvidos e ouçamos a palavra de Deus por variados canais a nos convidar para a libertação espiritual. Estamos na época de limpar a consciência de fardos pesados, de aliviar os jugos do magnetismo inferior de vidas pretéritas. Nos mundos transitórios, podemos encontrar espíritos de várias escalas, recebendo lições de acordo com as suas necessidades de ascensão. Porém, a bondade de Deus é tão grande que ele não deixa faltar seus anjos junto a esses seres errantes para instruí-los, ensinando-lhes a amar. Em seus corações aparecem rudimentos de virtude, com tendências de crescimento espiritual. Lembremos Jesus quando disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." As moradas são inúmeras no espaço imensurável. São incontáveis os mundos que servem de casas para todas as qualidades espirituais, dando a cada um o que deve receber na pauta da verdadeira justiça e do amor. Os mundos, igualmente, ascendem na escala evolutiva, no percorrer dos evos. Não somente as almas evoluem, a matéria as acompanha de acordo com as necessidades que o progresso lhe impõe. Tudo cresce pela vontade do Criador. O nosso mundo já passou por inúmeros degraus e hoje ele já figura dentre os mundos que estão alcançando a regeneração. Ele será um paraíso e quem herdá-lo será escolhido para desfrutar do que plantou nessa vinha de Deus. O Cristo desceu das esferas iluminadas para se juntar aos homens, doando seu coração de luz em forma de livro sagrado escrito por Deus. Essa herança divina se desfruta mesmo no mundo espiritual. O que fazer desse celeiro inesgotável? Devemos responder pelo exemplo, fazendo vibrar nossos corações no amor e na caridade, por minutos, dias e horas, anos e séculos consecutivos.
Aproveitemos o tempo na aquisição do bem, que esse bem ser-nos-á de grande valia na seleção do progresso, que nos pode levar a mundos venturosos. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos então dar início ao nosso estudo da codificação espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. As questões de hoje, 234 a 236, que se referem a mundos transitórios. Então, Kardec pergunta: existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que pode atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Imagino, não é? Nós podemos colocar assim, que para melhor entendimento desta questão 234, né, 234, conforme nós acabamos de ver aí, tanto a pergunta como a resposta, que não diria imprescindível, mas é bom para o nosso entendimento ressaltar sempre a didática do codificador, a genialidade de Kardec, não é? Porque nós vamos observar pelo título, que é Vida Espírita, e que ele tem, assim, uma lógica, uma sequência lógica, coerente, né? No capítulo 4 deste segundo livro, então ele desenvolveu a pluralidade dos mundos habitados e selecionou um capítulo, que é o capítulo 5, para fazer do próprio punho as considerações sobre a pluralidade das existências. E agora, então, nesse capítulo 6, vem estudar, então, né, os mundos transitórios. E, no caso, a gente percebe, quando ele pergunta, né, como foi dito que mundos servem de estações, lugares de repouso a espíritos errantes, não é? Vejamos que o assunto é fundamental em nosso estágio evolutivo, a propósito, né? Como Jesus, o governador espiritual da Terra, ou como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o coautor do planeta, né? Só para, vamos dizer assim, nós temos um parâmetro, né, desta colocação, inclusive de Kardec sobre Jesus, na questão 627, não é? Quando Kardec aborda os espíritos elevados, perguntando, né? Desde que Jesus ensinou as verdades, né, divinas
qual a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Eles teriam mais alguma coisa a nos ensinar? Não é? E que Jesus, esta resposta do Espírito Verdade da questão 627 é longa, mas sintetizando diz assim, que Jesus falava, não é, por parábolas e de acordo com a época e com o entendimento das pessoas, né? Mas que chegou o tempo de ser, então, o Espiritismo trazer a verdade para todos, né? E por que eu estou lembrando desta questão? Para ilustrar e facilitar o nosso entendimento, né? Porque, conforme nós encontramos lá no capítulo 14 de São João, Jesus, né, como já foi dito, ele só falou o necessário, vamos chamar assim. Lembra que no capítulo 14 de São João, quando ele revela que veria o Consolador, ele diz, eu teria muitas coisas, mas que vós não pode suportar. Por isso mandaria o Consolador, não é? E sobre esse assunto, Kardec desenvolveu um capítulo todo, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas da casa do Pai. Então, Jesus, né, somente disse de todo essa, como nós vimos no editorial, essa infinidade de planos, ele só disse, na casa do Pai tem muitas moradas, né? E, a propósito disso, né, a definição que a gente pode dizer assim, mais completa e ao mesmo tempo sintética, que Kardec deixou para a humanidade, para nós e toda a humanidade, no item 2 do capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço oferecido aos espíritos desencarnados, estações apropriadas ao seu adiantamento. E o que está coerente com a resposta que os espíritos deram na 274, né? Resumindo, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e que habitam temporariamente. E o assunto é pertinente e nós vamos, então, no desenrolar desses mesmos itens, ver as próximas 8 perguntas que Kardec formula. Muito bem, muito obrigado ao Basílio. Dando sequência, nós temos um desdobramento, né, da 234 em 234A. Os espíritos que habitam esses mundos, né, os mundos transitórios, podem deixá-los à vontade? Edgar. Bem, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, a resposta dada pelos espíritos da codificação é a que se segue aqui. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Bem, aqui eu quero trazer já algumas poucas considerações. É compreensível que a resposta dos espíritos reveladores, que aliás essa resposta é de Santo Agostinho, viu, amigos e amigas? Embora não seja citada quem responde aqui no Livro dos Espíritos, lá na Revista Espírita, de maio de 1859, Kardec coloca essas perguntas em torno dos mundos transitórios, e ele cita ali essa pergunta destinada a Santo Agostinho, que a responde exatamente como está aqui mencionada, portanto, anotada, é claro, em O Livro dos Espíritos. Bom, é evidente que essa afirmação só poderia, de fato,
se dar positivamente, é claro, né? Ora, se nós entendemos, portanto, que os espíritos errantes vivem na erraticidade, que é, antes de tudo, um estado transitório, é um intervalo entre uma e outra reencarnação, é justo, portanto, que consideremos alguma liberdade em torno do espírito que, vamos dizer, habita estes espaços transitórios. Então, vejamos que na afirmação dada aqui a questão 234, os espíritos podem deixar esses espaços transitórios a fim de prosseguir o seu destino, ou ainda a fim de prosseguir com o seu progresso, com a sua evolução. Mais ainda, há um destaque aqui muito significativamente importante, que se trata como essa analogia trazida pelos espíritos reveladores, que esses espíritos se tratam como aves em migração, né, que descem numa ilha para recuperarem suas forças, e uma vez as forças recuperadas, elas continuam na sua viagem, continuam no seu processo rumo à destinação que, evidente, elas próprias realizam. Eu trouxe aqui, rapidamente também, um apontamento de Maria João de Deus, que escreve um livro chamado Cartas de uma Morta. Este livro, Cartas de uma Morta, foi o segundo livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ali há um capítulo, o de número 7, cujo título ela, Maria João de Deus, dá como As Almas Sofredoras, mas que ela aborda a questão da erraticidade. Então ela vai dizer assim: nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Bom, ela diz então que na erraticidade há lugares que são de fato de repouso, de aprendizagem e de bem-estar, entretanto nem todos são assim. Ela vai dizer então que na erraticidade há regiões ainda obscuras, ainda cercadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Lembremos que é exatamente essa a referência que o Espírito Miramês traz e que nós observamos na leitura do editorial. Ele vai dizer que a erraticidade também é destinada para um movimento de, vamos dizer, de aprendizado, algo inquietante, algo, diríamos assim, perturbador. Há aqueles espíritos que naturalmente comungam em seu espaço espiritual as mesmas impressões, portanto. E apenas para finalizar aqui, mais uma observação que eu trouxe, também da Revista Espírita, de uma anotação que Kardec faz na Revista Espírita de maio de 1859, quando ele trata dos chamados mundos intermediários e transitórios. Kardec vai dizer, e abrir esse artigo, dizendo o seguinte: numa das respostas que foram dadas em nosso número anterior, vimos que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. Quando Kardec diz isso, parece que ele não sabia da existência de mundos destinados aos espíritos errantes. E, de fato, ele não sabia sobre esse assunto. Ele vai continuar a narrar aqui. A ideia de tais mundos não se achava na mente de nenhum dos nossos assistentes, e ninguém teria nela pensado se não fosse a revelação espontânea do espírito Mozart. Nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de qualquer opinião pré-concebida. Então vejamos que coisa interessante aqui, Basílio e André, e amigos e amigas. A ideia da existência de um mundo, dos mundos transitórios, foi trazida por Mozart, que, aliás, eu faço questão de ler. Olha só, Kardec vai perguntar
para Mozart o seguinte: nós poderias explicar o que acaba de dizer a respeito de Chopin? Nós não compreendemos esse assunto de espíritos errantes. Olha o que Kardec pergunta, portanto, para Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, que, segundo revelação dele próprio contida na Revista Espírita, habitava Júpiter. Então, vejamos, aí Mozart, diante dessa pergunta, vai responder o seguinte: eu compreendo a sua surpresa. Entretanto, já dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que podem servir de habitação temporária, de campos onde descansem de um demasiado longo tempo na erraticidade. Um estado, muitas vezes, sempre um tanto penoso. Basílio, você reparou que a resposta de Mozart é a resposta à questão 234, meu amigo? Exatamente, né? Exatamente ela. Exatamente ela. Então, amigos, eu trouxe esse apanhado de informações apenas para trazer, é claro, a força da comunicação espírita e a força que Kardec imprime nos movimentos de descoberta e de elaboração dos assuntos que ele próprio desenvolve em O Livro dos Espíritos, evidentemente, sobretudo considerando aí esses apontamentos em torno do processo evolutivo de aprendizado e experiência vivencial dos espíritos em mundos transitórios, que eles não habitam de fato, mas que eles utilizam durante um determinado período, até que possam, por fim, se matricularem em outros orbes planetários. Bem, muito obrigado, Edgar. Vamos agora a uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa, retornamos ao estudo da codificação espírita através do Livro dos Espíritos. Veremos agora a questão 235, onde Kardec pergunta ao Espírito Verdade: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Basílio. E o Espírito Verdade respondeu, então, a Allan Kardec: certamente, os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e de mais facilmente obter permissão de ir a lugares melhores, até chegar à posição dos eleitos. Aproveitando aí, né, esse comentário da questão anterior pelo Edgar, né? Então nós vimos aí a confirmação de que esses mundos transitórios, a própria palavra está definindo, eles não vão habitar por muito tempo. É um tempo necessário para que eles se adaptem, para que eles reúnam condições para dali, então, ir habitar outros
outros mundos, né? Para dizer assim, vão se matricular em outros lugares mais apropriados, de acordo com o mérito de cada um, a necessidade de cada um, né? Mas, como nós podemos apontar, o assunto, não é, trazido, os mundos transitórios, deste item como um todo, nós devemos lembrar que a história da humanidade, diversas culturas, boa parte da humanidade acreditava que havia somente o planeta Terra, né? E desconheciam a infinidade dos cosmos. E o Espiritismo vem esclarecer, convidar a refletir no que se convencionou chamar de mistérios divinos, né? Esses esclarecimentos vêm nos alargar os horizontes e afirmar um dos princípios básicos do Espiritismo, a imortalidade da alma. Com essa convicção, fica mais simples entender a vida futura, que é o que dá esperança ao ser, não é? Como escreveu Kardec, no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura é um dogma, é uma lei divina, não é? Então, e o outro significado que nós devemos ter, ressaltar da resposta, é quando o Espírito Verdade usa essa linguagem, a posição dos eleitos, né? Se não houver uma ideia mais profunda, né, nós vamos entender que existem, então, privilégios das leis divinas, o que não é a realidade, né? O que o Espiritismo leciona é a lei do progresso. Ou como sabemos, né? O Criador, nosso Pai de amor, nos criou todos, simples e ignorantes, com todas as virtudes possíveis, para que nós, ao ecoar dos milênios, dos évos, cheguemos, então, na condição da perfeição relativa, já que a perfeição absoluta, só Deus, né? Então, o que fica assim, além esse esclarecimento, o conforto, e mais uma vez, nós refletir, e como nós aprendemos lá na questão 529A do Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade afirma o que Deus quer deve acontecer, se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, isso nos traz um conforto muito grande e, consequentemente, esperança para todos nós, né? Como diz o espírito Dr. Bezerra de Menezes, numa frase que eu memorizei, de confiar em Deus irrestritamente e fazermos, então, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Muito bem, muito obrigado, Basílio. A questão 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Edgar. E a resposta aqui é dada da seguinte maneira: não. Sua posição é apenas temporária. É interessante a maneira como Allan Kardec elabora essa questão. Ele fala de mundo transitório e depois ele vai usar o advérbio aqui, perpetuamente destinado aos espíritos errantes, né? O Basílio disse há pouco que a própria nomenclatura utilizada, evidente, já traduz a sua própria natureza. Portanto, o mundo é transitório. Se ele é transitório, ele não é perpétuo, né? Então, portanto, o mundo é transitório, não é perpétuo, e a resposta é, não, sua posição é apenas temporária. Então, vejamos que coisa interessantíssima isso. Aliás, eu nem vou dar muito spoiler, né, o André, porque os outros itens, eles vão dizer absolutamente tudo o que eu gostaria de dizer agora, mas nós vamos deixar que vocês voltem no programa Verdade e Luz no domingo
seguinte, no próximo programa, para que então vocês assim aprofundem um pouco mais cuidadosamente a elaboração trazida. Mas o fato é que, de uma forma geral, até que nós sejamos, vamos dizer, espíritos puros, tudo para nós é transitório, né? Tudo para nós é transitório. A própria Terra, ela está num momento planetário transitório. Nós, espíritos em permanente construção, também estamos numa faixa de graduação, de evolução transitória e assim por diante, né? Quer dizer, então é compreensível entendermos aqui que o mundo, o planeta Terra, ele progride e se desenvolve também vamos dizer, em períodos mais ou menos longos de transitoriedade, né? Assim como nós tivemos da formação da Terra até os dias atuais, várias faixas de experiências terrenas muito peculiares e muito próprias à própria natureza do conjunto. Então, evidentemente, os próprios mundos transitórios deixarão de sê-los, porque os próprios espíritos errantes, em se desenvolvendo mais ou menos, ocuparão outros espaços na erraticidade. Então, eu encerro por aqui, André, para não penetrar nos itens que vão esclarecer ainda mais estas questões, estes subitens das questões 236. Apenas lembrando aqui que no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, lá no item 5, Kardec elabora ali interessantes apontamentos em torno da própria transitoriedade dos espíritos reencarnantes. E que também nesse processo de transitoriedade, os espíritos não estão presos indefinidamente a eles. Ora, se nós também não estamos presos na erraticidade, nós também não deveríamos estar, como de fato não estamos, enquanto encarnados. Ou seja, a ideia de que nós estamos sempre vinculados ao momento preciso, ideal, particular e único nos nossos processos de aprendizado, sejam eles na carne, sejam eles fora da carne, é muito interessante de ser observado, para que nós compreendamos a dinâmica progressiva e evolutiva de tudo que existe, do planeta ao espírito, né? Dos animais aos anjos. Muito bem, muito bom. Continuamos então neste assunto no próximo programa. Esperamos, né, e contamos com o estudo aí, nesse temperinho que o Edgar colocou nesta questão. Até o próximo programa, continuando com essa mesma temática. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso programa agora, o Momento Evangélico, trazendo do livro Fonte Viva, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. E assim discorre o benfeitor Emmanuel. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram,
cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não esqueças a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A unidade fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A grande questão para mim aí, né, Basílio, é entendermos e sermos verdadeiros servos, né, como Jesus nos ensinou, porque nós queremos muitas vezes ser servos desde que todos leiam no nosso pensamento, no nosso entendimento. O equilíbrio para essa união fraternal, né, é difícil, não é, Basílio? Ah, sim, não é? Por isso que, como o Espiritismo vem, não é, nos esclarecer, a nossa evolução é lenta e gradual, não é? Eu me lembro que no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali no comecinho, no item 2, Kardec afirma que a maioria dos reencarnantes, o seu progresso é quase imperceptível, não é? Então, o que a gente nota, inclusive isso aplica a cada um de nós, né, André, o Edgar, o Gilberto, o amigo ouvinte, né, telespectador, é aquele, pela nossa imaturidade, nós temos essa pressa, não é? De achar que numa reencarnação, mesmo nós, os reencarnacionistas, né, que numa reencarnação, duas, nós já vamos atingir. Mas essa lição
vem resumir, né, nessa erudição de Emmanuel, nessa tarefa que ele desenvolveu através desses livros, estudando cada versículo do Evangelho como um todo, né, que é a constatação que ninguém pode e deve ser feliz sozinho. Não tem como. Por quê? É muito simples se a gente aprofundar. Somos irmãos em humanidade, né? Isso, com certeza, virá, por incrível que pareça, mas é a fraternidade, que é a irmandade. Muito bem. Muito obrigado, Basílio. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora vamos ao Diálogo à Luz do Espiritismo, onde Viana de Carvalho responde a perguntas de Divaldo Pereira Franco no livro Atualidade do Pensamento Espírita. E no item 7.2, Filosofia, no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo. Divaldo Franco pergunta: é possível introduzirmos alguma premissa nova nessa afirmativa de Hegel? Dialética é um modo de perceber o real em evolução por movimentos contraditórios em ciclos sem fim? E Viana de Carvalho assim respondeu: com a introdução do pensamento filosófico de Jesus a respeito do amor de Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, temos o mais seguro paradigma de transformação da sociedade e do seu desenvolvimento em uma linha ascensional que segue ao infinito para a aquisição da perfeição. Considerando-se que o homem e a mulher são seres essencialmente espirituais e que a vida na Terra é transitória, faz-se indispensável que sejam trabalhados socialmente esses indivíduos integrais, de modo a alterar para melhor o grupo a que pertencem, que ampliará a sua capacidade de crescimento na razão direta em que se encontre desenvolvido interiormente, como manifestação da essência divina e não como fruto espúrio do acaso. A visão dialética do indivíduo cede lugar à espiritual, em que o ser tem uma destinação estabelecida anteriormente, que lhe cumpre alcançar mediante o esforço que empreenda. Não desejamos aqui referir-nos a uma religião institucionalizada, que se faz instrumento de poder e autoritarismo, de cujos efeitos danosos, que vêm do passado, ainda sofre a sociedade. Essas doutrinas religiosas que se alinharam ao Estado para governar e impor os seus postulados estão distantes do pensamento de Jesus Cristo, que não propôs nenhuma delas, mas viveu e ensinou a amar sem qualquer imposição ou interesse de ordem política. O amor, na colocação do mestre Galileu, é o hálito divino sustentando a vida em toda parte.
Edgar, então nós temos um plano de progresso, né? De ir para frente. Então, muitas vezes nós não cumprimos, é diferente, mas existe um plano geral que nós não vamos ficar indo e voltando, que nos norteia sempre para uma direção contínua. Nós é que muitas vezes, né, damos aí essa quebra, né, distorcendo um pouco o caminho, buscando muitas vezes atalhos, e aí começamos nessas tese, antítese e síntese, como diz aqui, né, na pergunta de Valdo. É isso? A dialética de Hegel. Exatamente. Nós temos uma destinação gloriosa, André, Basílio, Gilberto, amigos e amigas. A destinação humana, ela é essencialmente gloriosa, né? E atingir os píncaros celestes, alcançar o ápice evolutivo, demanda naturalmente da nossa parte um processo permanente de superação, de enfrentamento de desafios e dificuldades, mas com um objetivo, como diria Paulo de Tarso, muito bem definido: prossigo para o alvo, né? O alvo da destinação gloriosa. Curiosamente, é claro, nós estamos aqui abordando nessa questão uma proposta de desenvolvimento do conhecimento que se dá aí nesse processo dialético, sobretudo trazendo pelo filósofo Friedrich Hegel, em torno da dialética, tema que, aliás, foi desenvolvido muito anteriormente a ele por Sócrates, não é? E por tantos outros filósofos da antiguidade grega, porque, afinal de contas, a dialética nasce na Grécia como um processo de desenvolvimento do conhecimento humano através do diálogo, através da troca, da permuta de saberes, né? Sobretudo nessa formulação apresentada entre a tese, a antítese e a síntese, num processo mesmo de descoberta de um ponto de convergência desse conhecimento, né? Eu acredito em alguma coisa, você acredita em outra, eu apresento uma tese, você rebate o que eu trouxe, apresentando a tua própria antítese daquilo que eu levantei, e, por fim, a busca de uma compreensão comum, né? Que seria, assim, o processo de síntese aqui, então, abordado. Então, vejamos que, em última análise, a síntese humana vai, de fato, fulgurar nessa destinação gloriosa, nesse processo de alcançar o infinito. Então, é claro que dentro dessa temática nós seremos naturalmente impelidos à experiência do sagrado, à experiência do divino, à experiência da espiritualidade que fulge na criatura humana, caracterizando-a assim, portanto, como um ser essencialmente espiritual, distanciado de quaisquer especulações materialistas. Isso se desenvolve, portanto, gradativamente, muito lentamente, mas sempre progressivamente, né? Emmanuel, aliás, vai trazer aquela ideia agora, né, da escada ascensional, né, onde cada um de nós está num determinado degrau dessa escada infinita. É a famosa escada de Jacó, né, do Antigo Testamento, onde transitavam por ela anjos e homens, né, aqueles que já alcançaram vamos dizer, as camadas mais celestes, e aqueles outros, como nós, por exemplo, que ainda transitamos nas questões terrenas, na materialidade que nos é peculiar. Mas o processo, é claro, André, Basílio e amigos, é uma evolução permanente e absolutamente infinita. Verdade e Luz. Bem, amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros,
pelo telefone 3625-5500. Vichas Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos então às nossas considerações finais. Convido o amigo Basílio para tecer as suas considerações finais. Chegamos, né, ao final de mais um programa Verdade e Luz. E eu entendo que, a mim, não devemos deixar de expressar a nossa alegria de participar, não é, deste programa, ainda que modestamente, e, sobretudo, não é, aquela virtude que nós devemos persistir, que é da gratidão. Agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, toda a espiritualidade que nos trouxe essa doutrina maravilhosa, não é? E agradecer também ao amigo ouvinte, telespectadora, e eu agradeço aos amigos, irmãos aqui presentes, né? Você, o André, o Edgar, o Gilberto na técnica, né? E vamos então, como eu já disse, uma frase do Dr. Bezerra de Menezes que me marcou: vamos prosseguir com restrita fé em Deus e em nós mesmos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Edgar. Eu vou gravar toda a mensagem do Basílio, porque ele é sempre o primeiro que eu, Bá. Estão até brincando comigo no chat privado, viu, Bá? O André e o Gilberto, dizendo que eu fico bravo porque você tira de mim as palavras que eu gostaria de ter, não é? Mas que bom que é assim, porque, de fato, facilita o nosso trabalho. Bom, naturalmente, eu só posso, inclusive, também agradecer a oportunidade de aprendizado, de estudo e trabalho, compartilhando esse espaço com o nosso amigo André Reis, o Basílio Leme, o Gilberto Silva, sempre nos assistindo e nos assessorando aqui nos bastidores técnicos, e você, evidentemente, que nos ouve, que nos assiste. O programa Verdade e Luz objetiva, se não outra coisa, o estímulo e o incentivo para o nosso próprio autoburilamento através do conhecimento espírita que nós aqui partilhamos nesse processo de aprendizado que nos é comum. Agradeço, portanto, a oportunidade, desejando reencontrá-los em outras edições futuras, desejando também uma excelente semana a todos vocês. E aproveitando a oportunidade, convidamos a todos, né, para que ouçam a programação toda da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast webradioverdadeluz.org.br, como está na tela para aqueles que estão assistindo, né? Ou pelo nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.